Hoje à noite você será guiado por um conhecimento silencioso. Você não precisa fazer nada. Não precisa saber meditar, nem entender os ensinamentos, nem prestar atenção o tempo todo. Apenas relaxe. Respire. E deixe que essas histórias toquem algo dentro de você. Mesmo que pareça que sua mente não para, essas palavras vão encontrar um espaço entre os pensamentos. Um espaço de silêncio, onde o descanso acontece naturalmente. O que vou compartilhar aqui não exige esforço. São ensinamentos antigos, transmitidos por monges budistas ao longo de séculos e que continuam funcionando, mesmo para quem nunca meditou na vida. E talvez, ao acordar amanhã, você perceba que algo mudou, mesmo que não saiba explicar o quê. Relaxe. Se alguma parte tocar você, comente uma palavra aqui embaixo, a que surgir no seu coração. Ou apenas nos diga de onde você está ouvindo. É engrandecedor saber até onde as palavras podem chegar. Isso é tudo. Agora, permita-se apenas escutar. Em uma noite serena, o mestre Ryokan caminhava pela beira de um lago. O céu era claro e a lua, redonda e luminosa, refletia-se na superfície da água imóvel. A cena era tão perfeita que o mestre parou e permaneceu observando, em silêncio, por um longo tempo. Logo depois, um jovem monge se aproximou, inquieto. "Mestre", disse, "minha mente é como este lago em dia de vento. Nunca consigo ver a lua refletida nela. Por mais que eu tente meditar, meus pensamentos não param. Quanto mais me esforço, mais turvo tudo fica." Ryokan olhou o reflexo e respondeu com voz calma: "A lua nunca deixou de estar lá. É a água que precisa descansar." O monge franziu o senho, sem entender. "Mas como faço para acalmar a água?" "Pare de soprar sobre ela", disse o mestre. Os dois ficaram em silêncio. O som dos grilos enchia o ar e o vento leve fazia ondular o reflexo da lua. O mestre apontou para o lago e continuou: "Veja, quando a água se agita, a lua se quebra em 1000 pedaços. Mas a lua não mudou. Ela continua inteira lá no céu. Assim também é a mente. Ela não precisa se tornar pura, já é pura. Só precisa que você pare de tentar limpá-la com as mãos sujas da pressa." O jovem ficou quieto, observando a superfície do lago até que o reflexo da lua voltou a se formar, redondo e imóvel. De repente, compreendeu. O esforço era o próprio obstáculo. Ryokan sorriu e disse: "Quando você não tenta agarrar a lua, pode finalmente vê-la." O discípulo fez uma reverência profunda. Naquela noite, ao voltar para sua cabana, deitou-se e, antes de adormecer, percebeu algo simples e imenso. A paz não vem de controlar o pensamento, mas de permitir que ele descanse. E no silêncio entre um pensamento e outro, a lua sempre está, inteira, brilhante e serena. A mente é como a lua na água, é uma das imagens mais belas do Zen. A lua simboliza a consciência, perfeita, intocável, sempre presente.
O lago é a mente humana, onde essa consciência se reflete. Quando as águas estão agitadas pelo medo, pela pressa, pela comparação, o reflexo se fragmenta e acreditamos que a lua desapareceu. Mas a verdade é que ela nunca foi embora. A mente não precisa ser corrigida, só precisa ser deixada em paz. O erro mais comum na meditação e na vida é tentar forçar a quietude. Queremos controlar os pensamentos, parar a mente, atingir o silêncio. Mas o esforço é como o vento soprando sobre o lago. Quanto mais queremos quietude, mais a perturbamos. A serenidade não nasce do controle, mas da rendição atenta. É quando deixamos de lutar que a superfície se acalma. Na prática diária, isso significa agir com menos rigidez e mais suavidade. Ao meditar, não lute contra o pensamento. Veja-o passar como uma nuvem cruzando o céu. Ao sentir raiva, não tente expulsá-la. Apenas perceba o calor que ela traz. Ao sentir ansiedade, observe o corpo pedindo respiração. E pouco a pouco, a água volta à calma. No cotidiano, a metáfora da lua na água também nos ensina sobre clareza moral e emocional. Muitas vezes, reagimos a situações com impulsos imediatos, julgamentos, defesas. Mas, se respiramos antes de agir, se deixamos a poeira baixar, vemos as coisas como elas realmente são. A clareza vem quando a mente reflete o mundo sem distorções. Essa clareza é o espelho da sabedoria. Ela não depende de perfeição, mas de presença. A lua pode estar refletida em um lago limpo ou em uma poça de lama. O reflexo ainda é lua. Assim também, mesmo em meio às dificuldades, a essência da mente permanece intacta. A verdadeira prática é lembrar disso. A paz não está fora do caos, mas dentro dele. Quando cessamos o vento das preocupações, a lua do espírito reaparece, não porque voltou, mas porque nunca se foi. E então, percebemos que o caminho espiritual não é alcançar algo novo, mas ver com clareza o que sempre esteve diante de nós. O salão de chá estava quase vazio. A chuva lá fora desenhava círculos no lago e o vapor que subia das tigelas fazia parecer que as nuvens haviam descido à terra. O mestre Sho servia os últimos alunos do dia. Entre eles estava Haru, um jovem estudioso que há semanas se preparava para deixar o mosteiro, terminara seu treinamento e retornaria à cidade. Quando o mestre lhe trouxe a tigela, Haru agradeceu com uma reverência mais demorada que o costume. Mestre, disse, este é meu último chá aqui. Sho apenas sorriu e serviu em silêncio. O som da água quente preenchendo a tigela parecia mais importante do que qualquer resposta. Haru observou o chá. A superfície tremia levemente e no reflexo podia ver o próprio rosto. Passaram-se 3 anos, disse ele. E ainda assim, sinto que não aprendi o suficiente. O mestre pegou sua própria tigela, ergueu-a até a altura dos olhos e respondeu: quando você enche a xícara até a borda, o chá transborda. Quando tenta aprender demais, o espírito se derrama. Haru sorriu.
mas não parecia satisfeito. E quando o chá acaba, o que fazemos com o vazio da tigela? Cho deixou a pergunta pairar por alguns segundos, depois tomou um gole devagar, fechando os olhos. Aprecie o último gole, disse. É o único que tem sabor de fim. O discípulo ficou em silêncio. O mestre pousou a tigela, inclinou-a levemente e mostrou o fundo. Veja, não há mais chá, mas a tigela continua tigela. Assim é a mente quando perde as palavras. Continua sendo mente. Do lado de fora, o vento mudou de direção. A cortina de chuva afinou. Cho levantou-se e caminhou até a janela. A vida é uma sucessão de xícaras que se esvaziam. Se você tenta guardá-las cheias, o chá azeda. Se aceita o fim, o sabor fica na lembrança. E no corpo. Haru olhou para a própria tigela. O líquido estava quase no fim. Girou-a nas mãos, viu o brilho no fundo e sentiu uma gratidão estranha. Como se o vazio tivesse gosto. Tomou o último gole e pousou a tigela com cuidado. O mestre o observou e perguntou: E agora? Haru respirou fundo. Agora estou pronto para lavar a tigela. Cho assentiu. E para voltar a enchê-la, completou na despedida, o mestre lhe entregou uma pequena colher de bambu. Lembre-se, disse. A cerimônia só termina quando o último gole é bebido com a mesma atenção do primeiro. Haru partiu ao amanhecer seguinte. No caminho de volta à cidade, o vento frio trazia o cheiro de folhas novas. Pela primeira vez em muito tempo, ele não tentava entender nada. Apenas sentia o sabor do último gole se dissolver no corpo como se ainda houvesse chá. O último gole de chá fala sobre a arte de encerrar as coisas com presença. A maioria de nós vive olhando para o próximo gole, o próximo projeto, o próximo aprendizado, o próximo começo. E raramente se permite saborear o fim. Mas o Zen nos lembra que o fim é parte essencial do ciclo. É o momento da digestão espiritual. O instante em que a experiência se transforma em sabedoria silenciosa. O mestre Cho mostra que tudo tem um ponto de completude. O chá, o estudo, o amor, o dia. Cada coisa chega ao momento em que o sabor se encerra. Quando tentamos prolongar o gosto, ele azeda. Quando aceitamos o fim com gratidão, o vazio que sobra se torna fértil. É nesse espaço limpo que o novo se prepara para nascer. A tigela vazia é o símbolo da mente receptiva. Enquanto está cheia,
nada pode entrar, mas quando se esvazia, torna-se convite. É o oposto da acumulação incessante que caracteriza o nosso tempo. Enchemos a mente de tarefas, conceitos, preocupações e esquecemos o valor do intervalo, do silêncio, do espaço em branco. O mestre, ao mostrar o fundo da tigela, ensina que a ausência não é carência, é potencial. A despedida, o pôr do sol, o último dia em um lugar. Tudo o que termina carrega em si a beleza do que foi vivido e a semente do que virá. Lavar a tigela, como faz Haru no fim, é um gesto simbólico de humildade. Significa deixar ir o que já serviu e preparar-se para começar de novo. É o reconhecimento de que o aprendizado não termina, apenas muda de forma. O ego quer permanência, quer segurar o chá. A sabedoria aceita o ciclo, lava a tigela e permite que ela volte a ser tigela. Na vida, podemos transformar esse ensinamento em pequenas práticas. Ao terminar algo, uma conversa, um trabalho, um dia, em vez de correr para o próximo ato, pare por um instante. Respire. Sinta o fim. Aprecie o vazio que fica. Essa pausa simples é a cerimônia da presença. É nela que a mente aprende a descansar. O último gole também é uma metáfora da própria existência. Cada respiração pode ser a última, e ainda assim, pode ser tomada com gratidão e atenção. Beber a vida até o fim, com consciência e sem pressa, é o que dá sabor à passagem do tempo. O chá esfria, a tigela se esvazia, mas o calor permanece nas mãos. A prática Zen é exatamente isso. Saber começar e saber terminar, sem medo de perder. Entender que o vazio não é o oposto da plenitude, mas o espaço onde a plenitude se renova. Tudo o que acaba deixa um eco. E esse eco é o que nos mantém vivos, atentos, humanos. No fim, o ensinamento do mestre Sho é simples e profundo. Beba o último gole com a mesma atenção do primeiro. É nesse equilíbrio entre presença e desapego que mora a paz. O chá passa, o sabor fica, e a tigela vazia espera o próximo amanhecer.